Bem, tivemos um início inteiramente pisciano, com mantra, o meu filho Vitor Ariera Arres, a belíssima interpretação da Garota de Ipanema e as músicas autorais da Nina. E agora a gente dá sequência, apresentando para vocês uma série de imagens que, sendo sob o signo de peixes, são não lineares, quer dizer, não seguem uma sequência necessariamente temporal ou dos fatos, né? Eu tentei fazer isso logo que comecei a preparar esse trabalho, mas daqui a pouco eu vi que não era por aí, né? Então deixei a coisa se formatar fluidicamente e assim foi. Então eu queria começar primeiro dedicando essa palestra à dona Ema de Macheville, a quem eu devo o que eu aprendi e que até hoje eu tento integralizar, né, na minha vida e desenvolver ou expandir no possível, e que foi com ela com quem eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, em 76, com quem comecei a estudar em 72, fazem 40 anos, e de algo que eu não tinha nenhuma intenção de chegar a esse ponto que cheguei. Eu era jornalista, fui estudar astrologia porque uma amiga fez meu mapa astral. Eu não fiquei muito convencido nem satisfeito com o que ela me disse, não no sentido do conteúdo, mas eu percebi que faltavam muitas coisas e eu queria saber mais. Eu disse, eu vou ter que estudar isso por mim mesmo, né? E eu, embora já tivesse aos 12 anos, tido um contato através da biblioteca do meu avô, que era um estudioso disso também. Mas foi, de fato, em 72 que eu tive a oportunidade de conhecer a dona Ema, que formou muitas outras pessoas, alguns estão aqui também presentes. E então essa palestra é dedicada a ela, que também, por mais de 50 anos, se dedicou a esse estudo e a esse ensino, ao atendimento. E os que tiveram a oportunidade de conhecê-la tiveram o privilégio de ter contato com uma pessoa absolutamente dedicada aos outros, né, à humanidade. Uma vez me perguntaram, por que você está... Comecei a frequentar as aulas, era sempre o primeiro a chegar, né? Como deve ser um capricorniano. Aí ela falou, o senhor sempre é o primeiro a chegar, né? Aí isso deu margem a gente começar a conversar, e ela me convidou para tomar chá, e nos tornamos amigos. E, num dado momento, ela me revelou que estava precisando de alguém para ajudá-la, né? E eu me ofereci, porque eu senti que era uma oportunidade de ir além daquilo que eu já estava tendo nas aulas. E ali, que era para eu ficar uns 6 meses, se passaram 5 anos, e um dia me perguntaram, por que você está ajudando essa mulher, essa senhora? Eu disse, bom, a dona Emi é uma pessoa assim, se ela estivesse fazendo pão, ela estaria fazendo pão para os outros se alimentar. Se ela estivesse construindo, então eu ajudaria ela a amassar farinha. Se ela estivesse fazendo, empilhando tijolos, é para ser uma casa para a humanidade. Então eu carregaria tijolos de carrinho de mão. Mas já que ela faz astrologia, então eu ajudo ela nisso, né? Porque realmente é uma pessoa que dedicou sua vida a servir aos outros. E eu também queria dedicar essa palestra à Laurinda dos Santos Lobo, essa senhora que foi a proprietária dessa casa e que recebia aqui artistas e era uma pessoa que protegeu várias pessoas da arte, inclusive o Vila Lobos.
Então, essa casa, esse lugar ficou, depois que ela faleceu, ficou por muito tempo abandonado, por isso teve esse nome de Parque das Ruínas, né? E que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro retomou e fez esse belo lugar com essa paisagem, né? Essa moldura e essa paisagem, que é muito inspirador, inclusive, para o que a gente vai falar aqui e desenvolver ao longo desses 2 dias. Quero agradecer também a todos os meus colegas que aceitaram esse convite de comparecer e abrilhantar com o seu conhecimento, com a sua dedicação, os trabalhos que a gente vai desenvolver, especialmente ao Paulo Cardoso, que veio de Portugal, para trazer essa exposição inédita no Brasil sobre o Fernando Pessoa, e ele terá toda a oportunidade, será quem vai encerrar o evento, e tem mais 2 dias lá no Teatro do Planetário da Gávea, aprofundando para quem quiser conhecer mais desse trabalho. Então nós vamos ter um olhar também aqui presente, né, pisciano, representativo de peixes de Portugal, né? Eu também pensei em trazer pessoas de outros lugares para trazerem outros olhares, né, a essa cidade, essa simbologia, que é tão consistente, né, com o símbolo de peixe, se a gente poder ter vários pontos de vista do mesmo assunto, né, do mesmo tema. Bem, a dona Emília se notabilizou por ter divulgado, né, essa relação da Santa Ceia com os 12 signos. E isso, de fato, foi um assunto levantado pelo filho mais velho dela, o Aor, que um dia ela recebeu um convite para ir numa palestra sobre a harmonia cósmica e os 12 signos na ceia de Leonardo da Vinci. E ela então perguntou a ele que se tratava aquilo, aí ele mostrou para ela que tudo que ela ensinava e tudo aquilo que ela explicava estava expresso nessa obra. E hoje eu penso que o Da Vinci é realmente o maior astrólogo de todos os tempos, porque, além de todas as outras coisas que ele foi o melhor de todos os tempos, né? Algum tempo atrás, quando Michael Jackson faleceu, né, o pessoal começou a falar muito sobre isso, e alguém me perguntou, e aí, o que você está se sentindo a respeito da morte do Michael Jackson? Eu falei, ainda não me recuperei da morte do Leonardo da Vinci. Então, realmente, esse homem é de uma genialidade única, porque ele conseguiu traduzir em imagens, em expressões, em perfis, em olhares, em movimentos, né, corporais e atitudes, posturas, essas 12 expressões, né, da vida, e é uma obra sem palavras, né, porque é fácil você, até certo ponto, né, explicar as coisas falando, mas você conseguir sintetizá-las em imagens e deixar que elas falem por si mesmas, isso realmente é algo que transcende, né, qualquer coisa. E o mais impressionante é que não se tem notícia que o Da Vinci tenha jamais calculado um mapa astral, né? Não há nenhum documento que indique isso. E então eu coloco ele junto com o Shakespeare, que é outro também que não se sabe que tenha praticado astrologia. Na obra de Shakespeare tem mais de 40 citações astrológicas que mostram que ele tinha um profundo conhecimento do assunto, tá? E várias das tramas dele têm também correspondências com essa simbologia. Então, para mim, esses dois são referências, né, como pessoas capazes de expressar os símbolos de uma forma criativa e direta, nos dizendo e nos falando e nos comunicando de forma muito única, né? Então nós temos aqui na ponta da mesa o Áries, né,
que, com a sua atitude enérgica, impulsiona e lidera e faz com que o grupo se volte para ele, né? O taurino é aquele que aceita o comando, aceita o impulso e se dirige para ele, ao mesmo tempo, com uma submissão e com uma certa inquietação, né? E vocês, aqui não dá para ver pela distância, mas o olhar dele não está dirigido diretamente a ele e parece que ele há alguma coisa que ele tem de perder, né? Ou alguma questão que o faz ficar temeroso. O Da Vinci fez dele uma figura maciça, né? Muito sólida e muito estruturada, material como deve ser o signo de Touro, né? Que dá a forma. Em seguida, Gêmeos, que se há alguma dúvida que o Da Vinci teve uma intenção em fazer esse quadro uma expressão astrológica, aqui isso está muito claro, porque ele se divide entre a esquerda e a direita e coloca os dois grupos em relação um com o outro. E na fundação do Rio de Janeiro nós vamos ver como é importante esse símbolo que estava subindo no horizonte na hora que a cidade nasceu, né? Então aqui nós temos o mais jovem do quadro, né? O mais curioso, interessado e comunicativo, e que faz circular as ideias e os interesses. Logo a seguir vem o Canceriano, né? Com começando um novo grupo de 3, né? O Da Vinci fez 4 grupos de 3 signos, em referência às 4 estações, e aqui o Canceriano, ele tem as mãos na postura mesmo das tenazes do caranguejo e se derrama sobre o meio em que ele se encontra, se sensibiliza, e vocês podem ver que o perfil dele é absolutamente lunar, né? Emocionado, e embora ele seja o mais alto no quadro, ele é o que olha de baixo para cima, que é a característica canceriana. E ele tem ao lado o leão, que é o Sol, né? Então esse é o lunar, o solar, o virginiano, e ele com seus braços abertos brilha e ocupa o espaço, né? Ele traça o círculo do seu poder e do seu espaço com os braços abertos, expondo o seu coração e vendo-se a si mesmo espelhado nessa figura central que é o Sol cósmico, né? O Sol da criação, a vida criadora. Então, ele é o mais parecido, o mais assemelhado e o que se reflete, se projeta. E ao lado dele, a figura do leão parece que não permite que os outros ocupem o centro, né? Ele é o centro da situação. O Virgo, com a ponta do dedo, traz à tona uma questão, ele olha o detalhe e ele tem uma atitude inquieta, ansiosa, urgente por alguma coisa que precisa ser realizada e precisa ser questionada. Do outro lado, nós temos aí o outro grupo que começa com Libra, ou Balança, que tem a expressão mais feminina e que deu a margem àquela teoria de que essa seria a figura de Maria Madalena, que teria casado com Jesus, toda aquela questão, né, do Código Da Vinci, mas que me parece que o Da Vinci só teve a intenção mesmo aí de colocar em contraposição ao masculino, né, que aqui está numa posição fálica, né, e impulsiva, penetrante. Ele colocou aqui do outro lado essa figura receptiva, os olhos estão fechados numa atitude de meditação e os braços estão formando um círculo com as mãos entrelaçadas pela união dos opostos, né?
a meditação, medindo seus atos, suas palavras, seus pensamentos, e, ao mesmo tempo, conciliando, integrando e unindo, e com esse braço, esses braços em forma em círculo, ele coloca uma posição de receptividade como uma vagina, né, como um útero onde a vida vai ser gestada, né? E ao lado dele está o escorpião, que é aquele que, quando entra, chega, ele causa algum tipo de transformação ou mudança e vira o sal sobre a mesa. Tá? E ele está com um saco de dinheiro, ele era um comerciante, um revolucionário que viu na figura de Jesus algum tipo de carisma, de poder oculto, potencial, e na nossa interpretação, o escorpião, o Judas, queria simplesmente provocar uma revolta, né? Ele queria se voltar contra a dominação romana, e para isso ele achou que Jesus poderia ser um estopim se ele fosse preso, se ele fosse, né, castigado. Ele achou que o povo iria se revoltar e iria, então, conseguir um movimento contra os romanos. Mas as pessoas de escorpião sempre são sujeitas a atitudes que eles mesmos não conseguem enxergar o fim, e eles acabam sendo, às vezes, instrumentos e meio de alguma outra coisa maior que eles não percebem. Embora ele é que tem um olhar mais penetrante, e ele é que enxerga o que está por trás, né? Ele vê o conteúdo, enquanto que o touro vê a forma, o escorpião vê a essência, né? Essas pessoas falam com o inconsciente do outro, enquanto que o taurino fala com aquilo que ele vê e com a forma visível e palpável. E aí o povo preferiu Barrabás, porque na minha percepção parece que o povo estava cansado de ver ladrões e assassinos serem crucificados. Talvez um inocente fosse uma coisa nova, diferente. Então, o povo gosta de provocações e mudanças. Então, ele, vendo o plano dele falhar, ele se destrói, porque ele não quer ficar submisso, né? Então, os escorpiões têm essa característica insubmissa. E logo ao lado dele está o Sagitário, que aponta para o centro, né? Então, ele tem uma adaga numa das mãos, sobre a coxa. Ele tem um olhar irado, né? E ele aponta uma direção. Então, esse é aquele que coloca alvos, metas e aponta um caminho. Enquanto que, quando se vê contrariado, é capaz de atitudes drásticas e impulsivas, radicais, imperativas, conforme o símbolo do Sagitário, que é o cavalo humano que busca o além, né? Então, esse lado cavalo no Sagitário sempre pode estar presente, e, se for provocado, pode ser bastante agressivo, como é a característica dos signos de fogo, o Áries, o Leão e o Sagitário, né? Logo a seguir vem o grupo mais afastado do centro, né? Em oposição ao outro que começa pelo Áries, nós chegamos ao único que tem alguém com o corpo inteiro representado. Então, aqui está o signo de Peixes, né? Então, essa totalidade, né? Esse corpo inteiro, esse corpo todo que aqui se mostra, é muito importante nessa simbologia dos peixes, que o Da Vinci foi muito feliz e preciso em representar, inclusive, que os pés estão entrelaçados, né, estão cruzados, e não estão totalmente apoiados no chão, conforme também as mãos estão suavemente pousadas sobre a mesa. Então, ele, junto com Capricórnio, o Aquário e o Peixes, ele mesmo, né, forma esse grupo onde o Aquário é aquele que une os homens, né? Ele está com a mão sobre o Sagitário, sobre o ombro do Capricórnio, e eles estão, vocês podem ver, alinhados num mesmo olhar, né? Enquanto que o Capricórnio
procura um distanciamento, né? Nesse grupo aqui você tem 3 características, né? Uma característica em comum aos 3, que é essa necessidade de se distanciar e de poder contemplar e observar as coisas antes de se misturar, antes de se envolver, antes de mergulhar, antes de se lançar, né? E o aquariano é esse que tem o olhar mais dinâmico e intuitivo, enquanto que o peixes o olhar mais abrangente e contemplativo de todo o quadro. Então ele tem a visão global do quadro, né? Bem, outra representação dessa totalidade é essa que se pode representar no próprio corpo, né? Como nós vimos ali, o corpo todo ele representa a totalidade. E é nesta postura, nessa posição onde os pés se colocam sobre a cabeça, é que nós temos essa união entre o Áries, né, a cabeça, o primeiro que nasce, e os peixes, os pés, né? Então, nessa figura, vocês podem ver que a cúpula da cabeça do cérebro recebe os pés sobre ela. Então, na astrologia, o indivíduo que é realizado ou integrado é aquele que caminha com os pés sobre sua própria cabeça, ou seja, de acordo com o seu próprio céu, com o momento em que ele nasce, e por isso o conhecimento astrológico do mapa astral é tão valioso para a gente poder saber qual é o nosso papel, qual o nosso lugar, qual é a nossa função dentro desse todo, né? Eu não sou partidário de que as pessoas tenham características porque elas são plasmadas ou carimbadas por signos ou por planetas. Eu vejo mais essa simbologia como uma metáfora e como uma representação ou um espelhamento de uma certa ordem que existe na natureza. Então, esse é mais um dos sistemas simbólicos que a humanidade criou para poder entender que lugar nós temos dentro da diversidade da natureza, né? Até porque as características e as tendências do destino podem ser representadas por outros sistemas simbólicos. Se os astros e o céu fosse a causa única, exclusiva do destino e das características, elas não poderiam ser refletidas ou lidas em outros sistemas, né? Então, este é mais um sistema que se baseou, né, em ciclos e ritmos dos astros, porque na vida nós temos também ciclos e ritmos análogos, né? Então, por analogia, se estabeleceram essas correspondências, que podem ser lidas nos búzios, né? Podem ser lidas nos arcanos do tarô, podem ser lidas por vários meios, inclusive até sem meio nenhum, né? Existem pessoas com sensibilidade, percepção e capacidade para captar essas características e essas tendências sem qualquer instrumento. Eu, uma vez, querendo entender melhor por que as pessoas escolhem se retirar da vida pública, né, e viver isoladamente, dedicadas a uma prática mística e a busca de autoconhecimento, eu me ofereci para fazer gratuitamente mapas de 60 pessoas que estavam naquela época num ashram, num templo budista lá no Rio Grande do Sul, em Três Coroas. E foi muito interessante a experiência, né, porque 90% delas, das coisas mais importantes que eu dizia, elas me comentavam o Rinpoche, que era o líder do
do Gompa, né, desse templo budista, que já havia falecido, ele também me disse a mesma coisa, né? Só que ele não tinha nenhum instrumento, nenhuma ferramenta, nenhum meio simbólico. Simplesmente o trabalho dele, a percepção, a sensibilidade, o conhecimento, lhe permitiu isso. Então, esse simbolismo é muito completo, muito perfeito, mas ele ainda é uma metáfora da própria vida. Quer dizer, o mais próximo, talvez, ou um dos meios mais próximos de se chegar à própria vida, né? Porque ela é sempre maior e mais surpreendente e mais misteriosa do que qualquer meio simbólico possa desvendar, né? E por isso, o signo de Peixes, que é a casa 12 no mapa astral, ele se refere exatamente a essa questão daquilo que é desconhecido, daquilo que está por vir a ser, daquilo que ainda vai se revelar ou vai se conhecer, né? Então, depois da cabeça vem o touro, que é onde nós nos alimentamos, né? A boca e o esôfago. Comparando com o nascimento de uma criança, né? O primeiro que nasce é a cabeça. A seguir, a criança quer comer, né, alimentar-se, mamar para crescer e formar seu corpo. Então, desse impulso de ser, vem a necessidade, então, de crescer, de materializar e de fazer, né? Então, toda vez que a gente tem uma ideia, começa alguma coisa, você tem aí o impulso de Áries, a necessidade depois de realização. Em seguida vem a comunicação, a movimentação, o aprendizado, que é o signo de Gêmeos. Então, nesta posição corporal, você pode corresponder a cada um dos signos uma parte do corpo, né? O signo de Câncer se relaciona com o estômago, com aquilo que nos coloca mais próximo, mais íntimo do mundo externo, que é a digestão, onde a gente ingere e absorve. O leão aqui representa o centro de gravidade do corpo humano, onde está o eixo do equilíbrio. Virgo, toda a parte das entranhas, onde se seleciona e se separa o que serve e o que não serve, como é a característica analítica, crítica e observadora dos virginianos. Aqui nós temos a metade do corpo e aonde nós temos o equilíbrio com a cabeça, né? Os rins, que são os filtros, e o escorpião, os órgãos de excreção e os órgãos sexuais de reprodução. Então, é exatamente o signo das transformações. E o Sagitário, as coxas que nos fazem ir além de nós mesmos e buscar alvos, metas, objetivos que estão distantes, né? E com as coxas nós nos elevamos e chegamos ao cume, que é o Capricórnio, que é também o joelho, onde a gente ajoelha diante de tudo aquilo que nos é maior, né? As forças maiores, as coisas que a gente não pode mudar e que são necessárias. E no Aquário estão as canelas, que nos dá velocidade, né, na corrida, e depois os peixes, que nos apoiam sobre toda a Terra, né? Então, essa característica dos peixes, né, que tem no Rio de Janeiro, que é também, de alguma maneira, a cidade vem, desde a sua fundação, sendo um pilar para toda a Terra, como a gente pôde ver aí agora com a Rio+20, né, e em consequência da Eco 92. Eu coloquei aqui agora também uma outra visão pisciana, que é a Pangeia, né? Há milhões de anos atrás, a Terra era uma só, né? Todos os continentes estavam unidos. E como os continentes flutuam em cima do magma, eles vão se movimentando e foram se separando, né? De tal forma que nós tivemos, nessa época, a Antártida, a África
e a América Latina, a América do Sul, faziam um bloco só, né? E com a deriva dos continentes, acabou que a América se separou da África e surgiu o Oceano Atlântico, né? E é interessante observar que aqui onde é o Rio de Janeiro, né, está exatamente diante da Angola. E se for possível que as células humanas, né, elas tenham uma memória de toda a história da Terra, né, que é provável que se tenha, isso pode talvez refletir em parte essa vinda, né, dos angolanos por força de uma migração de escravatura para esse lado de cá, né? Nós sabemos hoje que os brancos não passam de negros desbotados, né? Que foram para onde tem menos sol e mais frio, e a pele foi perdendo melanina e foi clareando, né? Então, essa parte da humanidade que subiu, embranqueceu, e outra parte que se deslocou e veio acabar chegando aqui, sendo nossos indígenas, na verdade, todos saíram da África, né? E quando os portugueses aqui chegaram, eles estavam nada mais nada menos que se reencontrando com o começo, né, de tudo. Uma outra versão do próprio começo, né? Vendo a Baía da Guanabara do alto, né, do espaço, de uma distância bastante grande, essa é a imagem, né, da Baía da Guanabara, né? Aqui nós temos a entrada da Bahia, aqui nós temos Copacabana, Ipanema, né, e Leblon, aqui os Dois Irmãos, e aqui a Barra, e nós temos aqui a Urca, né, que está ali na nossa frente, aqui está a Praia de Botafogo, Flamengo, o aeroporto Santos Dumont, que é a ilha de Villeganhon, né, a Ilha das Cobras, da onde os aviões agora há pouco estavam subindo e descendo, e aqui nós temos a Ilha do Governador e toda a Bahia, né? Então essa imagem é muito interessante. Nós sabemos, por exemplo, que há uma tendência na natureza, né, de ela se reproduzir em formas sempre semelhantes para o macro e para o microcosmo, o que os cientistas chamaram de fractais, né? Há um caos na natureza que tende a se ordenar em forma de fractais, né? Vocês vejam que, espelhando a imagem, né, invertendo ela horizontalmente, aparece uma figura muito interessante. O que faz vocês... O que vocês acham que se assemelharia com o quê? Brasil, né? Então, essa aí é uma coisa muito estranha, porque, de alguma maneira, o país foi ficando com a forma da própria Baía da Guanabara. É algo bastante misterioso, porque o que levou a chegar a ficar dessa forma foram vários eventos acidentais, né, que criaram essa condição. Porque, como a gente sabe, né, Portugal só tinha direito a essa faixa litorânea, né, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Inclusive, acabava aqui, em Santa Catarina, o Rio Grande do Sul não deveria fazer parte, né, de forma alguma. O Rio Grande do Sul era para ser uma parte da Espanha, né, ou seria parte do Uruguai, ou parte da Argentina, ou seria um país, né, como Uruguai e Argentina, que é a grande ambição dos gaúchos até hoje, né, de se separar para formar, né, conseguiram durante 10 anos declarar a República do Piratini e se manter independente, guerreando com a União, até que o Duque de Caxias foi lá e acabou com a brincadeira, né? Mas eu tenho uma teoria que é a seguinte, que como os gaúchos não conseguiram se tornar independentes,
eles ciclicamente anexam o Brasil a eles, tá? através de golpes militares, né? Todos os ditadores do Brasil nasceram ou se formaram no Rio Grande do Sul, sem exceção de nenhum. Sendo que Getúlio Vargas é o segundo brasileiro que ficou mais tempo no poder, ficou 19 anos contra os 39, se não me falha a memória, do Dom Pedro II. Né? Na verdade, né, o Getúlio é o Dom Pedro III, né? E o golpe militar em Rodízio era o Dom Pedro IV. Nós levamos muito tempo para sair da monarquia, né? Então, isso pode explicar por que essa turma aqui do Sul tem essa questão, né? E quando o rei Dom Sebastião morreu em Alcácer Quibir sem deixar descendentes, a coroa da Espanha e Portugal se juntaram e isso levou aos bandeirantes paulistas a invadir, porque já que não tinha mais diferença entre as coroas, também o Tratado de Tordesilhas já era, e eles queriam buscar ouro, né, e pedras preciosas, e invadiram, e foram tomando esse território que fazia parte da Nova Andaluzia, que tinha capital, o vice-reinado de Nova Andaluzia, que era um vice-reinado espanhol, com capital em Lima. E quando houve a separação das coroas, como a Espanha não tinha como ocupar isso, no Tratado de Madrid ficou para Portugal. E isso, pelo acidente de Dom Sebastião, que era um garoto, que era um jovem de 22 anos, que resolveu ir à luta na África, e lá morrer, desaparecer, né? Então tem essa história do Dom Sebastião, que é uma história totalmente pisciana também, portuguesa, de alguém que ainda poderá voltar, porque, que nem o Michael Jackson, o Elvis Presley, que não morreu, né? Enfim, há sempre essa tendência de mitificar essas figuras que, de alguma maneira, exerceram algum papel importante para as pessoas, né? Então, mas essa semelhança não para aí. Ela me parece que quer significar que qualquer coisa que aconteça aqui no Rio de Janeiro de importante, ela vai ter repercussão no resto do país, né? O Rio de Janeiro é uma espécie de uma caixa de ressonância, né, do país, culturalmente, politicamente, enfim, essa figura aí parece sugerir essa questão. Mas é interessante também que esse fractal parece que não se satisfez de ficar por aí, né? A própria América Latina acabou tendo uma forma parecida, né? A mesma coisa acontece com o próprio Rio Grande do Sul, né? Ele também mantém uma figura em harmônica com essa expressão. E isso realmente pode corresponder também ao fato que o Rio de Janeiro é uma cidade única nas Américas, né? E em todo o mundo, porque é o único lugar onde uma capital colonial abrigou uma monarquia europeia e foi capital de um país europeu também, né? Então, esse fato, né, essa característica, algum problema? De uma importância muito grande. Tanto é que, no dia 1º de janeiro de 1502, quando Gonçalo Coelho chegou com a sua frota aqui pela primeira vez e entrou pela Bahia, ele achava que se tratava de um grande rio, né, de uma foz de um grande rio. E daí veio o nome de Rio de Janeiro, e que era dia 1º de janeiro, então ele batizou dessa forma e depois ele seguiu
no dia de Reis, ele batizou o Angra dos Reis, e eles tinham essa prática de ir atribuindo nomes de santos e de referências do calendário a cada lugar que eles iam descobrindo, né? Então, já aqui, nós temos, nesse dia, uma conjunção de Sol e de Netuno no signo de Capricórnio, no dia 1º de janeiro de 1502, que já assinala essa condição netuniana desse lugar, né? Começando pela neblina em torno do nome, né? Onde você tem Netuno, no mapa astral, ou num trânsito, ou numa progressão, você pode contar que ali alguma neblina vai se formar ou vai aparecer. Tanto quanto dias de um horizonte muito claro. É um símbolo de alguma coisa que circula entre a cegueira, né, a neblina, e a visão ampla, abrangente e inclusiva. Tá? Então, no signo de Capricórnio, esse símbolo do encontro do mar com a pedra. Né? Então, desde o primeiro momento, a correspondência que surgiu foi esse sinal dessa importância que esse lugar teria, também em termos de projeção internacional, como a gente viu, o Netuno, os peixes, se relacionam com aquilo que é global, aquilo que é mundial e que tenha uma ampla visão. Então, nós já temos desde o começo aqui um símbolo de Netuno que nos alerta para a questão de que aqui dentro nós estamos embaixo d'água. Tá? Não tem como você estar no Rio de Janeiro, ou vir para o Rio de Janeiro, ou passar pelo Rio de Janeiro, sem você ser absorvido, sem você ser mergulhado, sem você acabar até um pouco afogado e diluído nessa atmosfera poderosa que é a natureza do lugar. Né? Vocês vejam que a maré, eu fiz essa pesquisa, né? Porque para eles entrar na Bahia tinha que ser com a maré alta. E naquele dia ela estava ao meio-dia. Então já ficou o Sol e o Netuno no ponto mais elevado do céu, já prenunciando que esse lugar iria se projetar, se elevar e ter um alcance mundial, né? E aonde as pedras e as montanhas, a terra luta com o mar, com a água. Nós temos aqui, onde não tem montanha, tudo charco, né? Uma boa parte de tudo isso foi aterrado e, na verdade, nós tínhamos uma situação bem mais crítica nesse aspecto. E aí, nessa chegada dos portugueses, né, observada pelo nativo, essa figura, essa imagem, eu acho muito expressiva também, né, desse aspecto Sol-Netuno, que é o encontro de duas culturas, né, totalmente estranhas, porque o Netuno também está associado àquilo que é o mais estranho, e ao mesmo tempo que é mais íntimo. Então, onde a gente tem Netuno, ou peixes, é onde nós somos estranhos dos íntimos e íntimo dos estranhos. Né? Os piscianos são capazes de se sentir muito diferentes de todos os outros que os cercam na família, no dia a dia, e se identificam ou se sentem acolhidos ou em comunhão com aqueles que são estranhos. Então, são pessoas que podem mais, talvez, facilmente viver fora, né? Emigrar e viver em uma outra cultura, em outro meio. E, ao mesmo tempo que, à medida que vai ficando nessa nova cultura, nesse novo meio, também vai se tornando estranho. Né? É uma situação que é paradoxal. Então, me parece que esse encontro que houve entre as culturas europeias e as nativas, quando aqui os nossos nativos estavam ainda numa idade ainda sem escrita, né, apenas com a comunicação oral, esse encontro, essas duas culturas
criou um impacto e, ao mesmo tempo, envolve um hiato que acho que nunca vai ser completamente preenchido, resolvido e superado, né? Nós temos que viver com esse impacto e com esta distância que se formou e que existe, que se perpetua entre essas duas condições, né? Sendo que, enquanto uma é absorvida, a outra vai desaparecendo e sendo diluída, né? Então, esse estranhamento, né, esse olhar do nativo a essas caravelas chegando, né, depois de 1.000, 2.000 anos de cultura, chegando nesse grupo totalmente diferente. E o fato de que o Rio de Janeiro foi fundado em janeiro, né, está associado a Janus, que é uma entidade que tem uma cabeça com dois rostos, né, um que se volta para o passado e outro que se volta para o futuro, que está bem ligado a Capricórnio e Aquário. Então, nesses lugares, né, que tem alguma referência a Janus, né, eles têm uma característica também de poder abrigar essas visões, abrigar uma tradição passada e, ao mesmo tempo, manter sempre um olhar e uma visão para o futuro. E, de alguma forma, todo ano o Rio de Janeiro comemora o seu aniversário original na festa do Réveillon, né? É o grande aniversário da primeira chegada dos portugueses aqui no Rio de Janeiro. E essa festa, então, arrasta milhares ou quase 1 milhão de pessoas todo ano para essa festividade. E aqui nós temos outra grande simbologia, né? À beira-mar, o pessoal vai lá fazer suas oferendas, suas obrigações ou suas celebrações, esse grande cardume humano, né? Que é outra coisa que marca muito o Rio de Janeiro, essa tendência aqui de grandes eventos de massa, né? Tem o Carnaval, né, o Réveillon, e quando acontece algum evento de grande porte, a presença é maciça, né? E essas caravelas que chegaram traziam nas suas velas, né, nos seus panos aí, a cruz da cristandade, né? E especificamente a cruz da Ordem de Cristo, né? Que o infante Dom Henrique era um templário que, quando a Ordem do Templo foi dissolvida pela Igreja, ele, ao invés de devolver os tesouros, os recursos que os templários tinham acumulado, ele criou a Ordem de Cristo e ficou com esses bens, e com eles ele criou o Círculo dos Matemáticos, ou a Escola de Sagres, e lá desenvolveu, então, a arte de navegação com a ajuda dos astrólogos, né? Porque todos os pilotos de caravelas eram médicos que eram astrólogos. Então, o infante Dom Henrique colocou esses médicos para pilotar, porque eles conheciam o cálculo das posições pelas estrelas. E adaptando os instrumentos de cálculo astrológico, eles conseguiram desenvolver instrumentos de navegação. Então, é importante saber que, se não fossem os conhecimentos acumulados pelos astrólogos, teria sido muito mais difícil ou improvável o desenvolvimento das navegações e os descobrimentos, tá? E essa cruz, né, também simboliza o próprio corpo humano, de novo, nesse símbolo da totalidade, em que o corpo humano representa também a forma no qual o espírito, a mente, ou o que queira se chamar, essa subjetividade que há no ser humano, se acha limitada ou condicionada.
E a vertical dessa cruz representa a necessidade, o destino. E a horizontal dessa cruz representa o livre-arbítrio, né? As escolhas. Porque no horizonte nós podemos nos movimentar para o norte, sul, leste ou oeste. Mas para o alto e para dentro da terra, nós temos que fazer força, porque não temos liberdade. Para você poder se erguer no céu, precisa de turbinas, né? Precisa de uma cabine pressurizada. Se você quiser ir para o espaço, você tem que criar uma condição totalmente artificial, que o nosso corpo não foi feito para isso. E da mesma forma, se você quiser mergulhar dentro da terra, você vai até uma certa distância e não consegue ir mais, porque o calor vai ficando cada vez maior, é um ambiente totalmente inóspito, tão hostil quanto nós irmos ao alto do Himalaia, né? Então, a vertical, sempre no mapa astral, representa aquilo que é necessário. Se você tem muitos astros nessa vertical, você pode saber que ali tem um sinal de coisas que você tem necessidade de viver ou de experimentar, porque elas fazem parte de uma necessidade maior e onde você tem ali um papel de realização de uma necessidade coletiva. E quando você tem muitos astros na horizontal, isso vai simbolizar que você tem mais poder de escolha, né? E essa cruz dos templários, essa cruz cristã, acabou se implantando, né, no lugar mais alto da cidade e dominando toda a paisagem, né? Então, o Cristo Redentor, sabiamente, né, ele está despregado, né? Não tem uma cruz ali, não é o símbolo do Cristo crucificado, mas é de um Cristo liberado ou de um Cristo ressuscitado e transmutado, né? E que está de braços abertos numa atitude de recepção, né? De aceitação. E é interessante que na América do Norte tem uma outra estátua, né? A Estátua da Liberdade, que também foi doada pelos franceses e que tem lá uma figura feminina com uma tocha, né?